Happy Day! Glórias a Deus, aleluias, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, meu lindão e minha lindona, muito bem-vindos aqui no canal Augusto Pereira, aleluias. Ó, deixa eu mostrar minha camisa para vocês, ó, camisa linda, hein? Em love Jesus, eu amo Jesus, Quer uma dessa? Tem uma dessa? Essa daqui eu ganhei especialmente, mas se você quiser, eu faço uma para você, hein? Eu me formei em serigrafia, um dos primeiros cursos que eu fiz foi serigrafia. Meu lindão e minha lindona, vamos lá, né, para o assunto, né, que interessa. Estou muito feliz, muito contente, porque eu tenho visto, né, as pessoas já não estão tão tapadas e também não tão manipuladas, né? Por quê? Porque, meu lindão e minha lindona, nós estamos passando aí por mais um surto, tá? De uma doença aí, e você não pode nem falar o nome dessa doença, porque é tudo uma jogada, né, da elite global, tá? A elite mundial que quer colocar aí, né, uma nova ordem, e isso tudo é planejado, e as pessoas estão abrindo os olhos, né? Esse surto que está acontecendo aí nada mais é do que uma disputa financeira entre as potências mundiais, e quem começou com isso, você pode ver que é sempre eles que começam com isso aí, sempre eles. Eles querem dar uma guinada lá na economia deles, aí eles vão e inventam, né? Soltam um vírus lá, né? Eles não inventam, eles soltam um vírus, porque isso é controlado. Eles vão e soltam, e aí o mundo todo, né? Para enganar nós, né? Que somos os pobres, eles usam as televisões, que são os grandes canalhas, tá? Essas redes de televisões são grandes canalhas, porque alguns sabem a verdade, mas passa pra gente o pânico, passa o terror, passa o medo. E você, meu querido e minha querida, que tem medo disso aí, é porque você não crê em Jesus. Essa é a realidade, tá? Você não acredita. Quantos surtos nós já tivemos aí? Quantos? É só lá aquele país que come morcego, né? Come rato. Eles se enrolar um pouquinho lá, eles soltam um vírus lá, e lá começa lá, sempre lá. E só que se você for ver, a cultura deles é milenares, eles comendo essas comidas exóticas aí. E o pessoal agora está dizendo que é por causa disso. Não é por causa disso não, isso é planejado, é uma guerra financeira para colocar medo, né? Ou seja, eles estão testando o gado, né? Que para eles, o gado somos nós, tá? Os seres humanos, eles nos tratam como gados, e tá testando para ver quem crê, quem não acredita, quem está, né, sabendo que é uma jogada. Eles estão, mas não se preocupe não, meu irmão, porque eles têm, né, como meta acabar com uma grande parte da população, principalmente os pobres. Mas não se preocupa não, se você é pobre, meu irmão, você é pobre aqui, mas você é rico com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Criador do universo, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, e que é Jesus Cristo, hoje o Senhor Espírito Santo da verdade. Fique em paz, porque foi para os pobres que ele veio, então fica tranquilo. E então eles manipulam, faz isso, e essas mídias descaradas aí, fica falando mentiras para o povo. Estão fechando não sei aonde, fechando fronteira, estão fechando mesmo,
Mas tudo isso para criar um clima, né, de tá acontecendo. E tem um monte de, olha, tem um monte de cidadão aí, pessoas que a gente pensa que é séria, que conhece, não, apoiando isso. Neguinho que mora lá fora, né, postando vídeo, isso e aquilo. Meu irmão, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, jamais se abalam, jamais se abalam. Eu confio num Deus vivo, eu confio num Deus vivo. A minha camisa aqui, de novo, ó. Eu amo Jesus, não é só de boca não, é de prática. Por isso que a gente vem ministrar a palavra da verdade. Então, esses manipuladores aí, eles brincam, né? Eles brincam com coisas que acontecem. Por exemplo, né? Você veja o desenho, os Simpsons. Os Simpsons, eles, há 27 anos atrás, eles já falavam desse surto aí que está acontecendo. Inclusive, eles colocaram até o Forrest Gump lá, né? O ator, eles colocaram lá, há mais de 10 anos atrás, esse ator com essa epidemia aí, com essa doença aí. E o cara, não é que o cara pegou mesmo? Então todo mundo fica, sempre são profetas e tal. Não, são homens, né? Hoje nós vamos falar bastante de Satanás. São homens opositores à verdade do Criador. São anticristos, né? São pessoas que fazem parte da galera dos anticristo, do anticristo. Então são contra Cristo. Então eles vêm há anos, há milênios, trabalhando contra Cristo. Você veja, por exemplo, quando Moisés chegou diante de Faraó, que ele colocou o cajado lá para virar uma serpente, existia dois magos lá, dois feiticeiros de Faraó, que fizeram também uma madeira virar serpente também. Então eles manipulam a matéria também, tá? Eles são pessoas que estão aí permitidas por Deus para trabalhar contra mesmo, porque o Criador do universo escolheu só os melhores, escolheu você e sua família, que são os melhores. Então, meu irmão e minha irmã, para frente, cabeça erguida, vamos embora, porque o Rei da Glória está aí, sempre esteve com você e com a sua família, tá certo? Então, para desmistificar e para acabar, né, com esse poderio de profetas dos Simpsons, a gente vamos viajar nas Escrituras. Vamos lá? Vamos viajar nas Escrituras. Meu lindão e minha lindona, já pegou sua Bíblia? Se não pegou, pega aí, ainda dá tempo. Ou então marca as referências aí, depois confere. Nós vamos começar a conferir aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 em diante, que nos diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e nos anunciam o caminho da salvação. Olha aí o espírito adivinhador falando a verdade, ó. E nos anuncia o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora, e ele na mesma hora saiu. Ele não saiu coisa nenhuma, na verdade voltou ao normal o espírito dessa jovem. Essa jovem tinha um espírito adivinhador, porque ela aprendeu a adivinhar, ela cresceu nessa cultura de ser adivinhadora, porque ela era ferramenta de lucro. Olha o versículo 19: vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, olha aí, a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça,
a presença das autoridades. Você vê porque eles prenderam Paulo e Silas, porque eles oraram. Paulo orou por aquela jovem que há dias vinha atrás deles falando a mesma coisa, mas era uma verdade que aquele espírito adivinhador vinha falando. Não era possessão demoníaca, era porque aquela jovem, ela cresceu. É igual quem nasce num centro de umbanda, provavelmente ele vai ser lá, né, um cavalo, né, dos guias, né, não é assim que chamam, né? Eles falam pai de santo, mas na hora que o guia, né, que muda lá o espírito da pessoa, fala que é cavalo, ou seja, justamente para humilhar a imagem e semelhança do Criador, porque não existe possessão, não existe manifestação que vem de fora, tudo isso está dentro do homem. O que acontecia com essa mulher é porque ela foi criada nisso e ela dava muito lucro e ela acertava essas adivinhações. E você viu que aqui no caso ela estava falando a verdade. Se fosse um demônio ia falar a verdade. Aliás, né, é um demônio que o demônio é o espírito do homem, tá? Que vai dar em daimon, que é o espírito do homem. E ele é demônio quando ele se torna ruim. É uma pessoa que não tem controle próprio, é uma pessoa que é um espírito doente. No caso dessa jovem, ela era controlada por esses homens que ganhavam dinheiro com ela, né? E aí Paulo ora e ela volta ao normal, o espírito dela fica são, sai aquela toda adivinhação, sai aquilo que era perturbador. E aí esses homens que tinham lucro com ela, eles ficaram indignados e prenderam Paulo e Silas. Então, meu queridão e minha queridona, e agora a gente começa, né? Você veja, espírito adivinhador. Porém, essa prática nunca parou, mesmo, né? Você vê que aqui era Lucas que estava falando já, né? Escrevendo as atitudes dos apóstolos. E Jesus Cristo já tinha vindo, ele já tinha orado, ele já tinha expulsado os espíritos, né, os demônios. Ele disse, ele manda um recado, né, para a raposa, lá, acho que é para Herodes, fala, ó, em 3 dias eu faço a obra do meu pai, eu curo os doentes, expulso os demônios, né, e eu expulso e termino a obra. Ou seja, ele terminou. Os demônios lá que ele estava expulsando era curando as pessoas. Você pode ver que a maioria ele impunha as mãos e as pessoas ficavam curadas, né? Então, meu queridão e minha queridona, essa história de demônio que vem de fora é mentira, não vem nada de fora não, é tudo espírito do homem. Uma pessoa que vive aí comendo lixo, ela está com problema no espírito, não é possessão demoníaca não. Uma pessoa que está aí, caiu aí de tanto tomar cachaça, usar droga, ela está com problema, a carne dela que usou tanta droga, que não aguenta mais ficar de pé, acaba que o espírito de vida dela sofre, ela cai, o espírito cai junto, o espírito está enfermo, porque o espírito não tem força para dominar a carne, não é nada de possessão não, viu? Então, meu queridão e minha queridona, então esses homens com essa prática de adivinhar, eles evoluíram também, da mesma forma que tem se evoluído o mundo, eles se evoluíram, tanto é que chegaram na condições de hoje eles terem controle por toda a mídia, tá? Para a mídia sem vergonha ficar falando essas mentiras pra gente. É claro que a gente sabe que tem casos, e casos sim, mas esse alarme total, e quantas vezes não teve esses alarmes aí? Quantas vezes não teve a febre amarela? Até eu tomei vacina por causa da febre amarela. E alguns irmãos ainda tirou sarro da minha cara. Falou, ô irmão, você que é um pregador do evangelho, tal, pô, tá querendo nesse negócio de vacina aí, de febre amarela. Uns irmãos tirou sarro da minha cara. Eu tomei, aí a justificativa que eu usei não, eu tomei por causa do menino. Eu tenho um filhão de 15 anos, e a gente fica, pais e mães fica preocupado com os filhos, a gente se preocupa mais com os filhos do que com a gente mesmo. Aí já que ele ia tomar, que é uma coisa ruim, então que venha para nós também. Por isso, essa foi a minha atitude de tomar também. Mas aí você vê, passou, acabou, eles que não tomaram lá
os meus amigos, pastores que não tomaram até hoje, estão aí vivinhos, são e salvos, não pegaram nada. Então é para você ver que esse surto, esse alarme da mídia sem vergonha é para deixar você com medo, tá? Mas os que confiam no Senhor jamais são como os montes de Sião, jamais se abalam. Então, essa prática de adivinhação, ela vem acompanhando, né? Desde lá do início da palavra até nos dias de hoje. E aí, você sabe, se você não sabe, em Hollywood, as produções, dessas grandes produções mesmo, como o Simpson, por exemplo, é uma grande produção. Eles são adeptos mesmo da coisa ruim. Eles são adeptos de Satanás. Eles são adeptos a se opor. Porque Satanás significa opositor. Então eles se opõem a Cristo. Eles se opõem a Deus. Então eles sabem mesmo. E Deus permite que eles, coloquem algumas coisas aí que acontecem. Eles colocam algo lá no passado e acontece no futuro e todo mundo fica Então os Simpsons são os maiores profetas que tem aí, que vem, as profecias deles quase todas estão se cumprindo aí, e se cumprem, mas não é de admirar. Veja bem, por quê? Porque o apóstolo Paulo fala que Satanás se transforma até em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11. É 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Do versículo 12 a 15. Veja o que nos diz aqui, ó. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam, como intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, Satanás aqui, que é a oposição, são homens opositores, Aí eles se transformam até em anjo de luz, exatamente para dar uma dicção, Hoje em dia não é moda ser crente. Por exemplo, aqui, opositores a Cristo. Vou dar um grande exemplo de vários artistas que, quando começaram acabar o sucesso deles, eles vieram correndo para o meio evangélico, para novamente, porque eles viram que uma oportunidade, igrejas evangélicas comprando rede de televisões, aí eles perderam o sucesso lá, aí vieram para cá, mas eles continuam sendo oposição. Tanto é, por exemplo, cantores aí, aquele que cantava galopeira, depois que ele voltou um pouco ele caiu lá, aí ele correu para a emissora evangélica, se dizendo evangélico, aí levantou um pouco, voltou para lá de novo, voltou para a oposição, voltou para Satanás. E outros, um que fazia dupla aí com um famoso também, o outro que trabalhava no quarteto mais engraçado que tinha aí, que era o segundo lá, fez a mesma coisa. Ele perdeu o sucesso, separou dos cabras lá, perdeu o sucesso, aí veio com a mídia se dizer evangélico e tal, aí a hora que recebeu um pouquinho de audiência de novo, correu e voltou lá para a oposição, voltou para Satanás de novo. Então é isso, esse Satanás aqui não é muito de admirar, se transforma em anjo de luz, claro, porque a bola da vez agora é o evangelho, é as redes de televisões evangélicas, então vamos para lá, mas nunca deixaram de ser oposição. E não é muito, os ministros dele é a mesma coisa, se transformam em ministros de justiça, por interesses. Então, esses
eles se modernizaram, eles se aperfeiçoaram, então eles têm condições de fazer produções a qual se cumpre no futuro, que é o caso do próprio Simpson, que são homens que são opositores a Cristo, que praticam tudo aquilo que é contra o Criador do universo. E eles, na mente deles, eles têm essa imaginação e Deus permite que vai fluindo, que isso vai acontecendo para quê? Para que aqueles que não querem a verdade, Deus permite a operação do erro. Então ele deixa, para aqueles que não querem a verdade, que não gostam da verdade e que não querem de maneira nenhuma a verdade, então ficam perdidos, ficam crendo nas suas próprias mentiras, nas suas próprias ilusões, nas suas próprias criações, para não terem nenhum prazer com o Criador, porque o prazer do Criador é com os que servem a Ele, é com os que temem a Ele, é os que vivem Ele. Não somos mais que vivemos, e sim Cristo vive em nós. Claro que tem muita gente que diz que Cristo vive nela, mas é mentira pura, é carne pura, é Satanás puro. Então, não é nada de manifestação, não é nada de oposição, porque ninguém pode se opor ao Criador da verdade. Tanto é que, se Satanás se transforma até em anjo de luz, se esse Satanás que eles criaram aí, todo poderoso, fosse tudo isso, você acha que o apóstolo do amor, o próprio apóstolo Paulo, iria entregar? Ele entregou 3 pessoas a Satanás. Vamos ver? Paulo seria amigo de Satanás, se o próprio Paulo era totalmente contra. Ele entregou aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, o jovem estava tendo relação sexual com a madrasta, e Paulo entrega ele à oposição, ou seja, põe ele para fora da igreja, da comunhão da igreja. Ele ficou em oposição contra a igreja, porque ele estava cometendo isso dentro da igreja. Então ele foi entregue ao opositor, ele foi entregue a Satanás. Aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4 e 5 nos diz assim: em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo entregou ele à oposição, ou seja, vai para fora da igreja, você está cometendo isso, não quer parar, então você é opositor, você vai ser entregue à oposição, fora da comunhão. E esse jovem foi, mas tempo mais tarde Paulo readmite esse jovem de novo na igreja, tá? E agora lá para Timóteo, Paulo ensinando o jovem Timóteo, a guerrear, a combater um bom combate. Paulo falando, da esfera do ministério dele, ele vai e ensina Timóteo. Quer ver? Está no livro de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 a 20 nos diz assim: este é o dever de que encarrego ao filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Ou seja, Paulo está falando ali que ele recebeu o ministério de Jesus Cristo e tal, mas esse Himeneu, Himeneu e Alexandre se levantavam contra ele, falavam que você está pensando que você é o quê?
você é isso, você é aquilo. Ele entregou a Satanás, entregou a oposição. Ele falou: então vocês podem sair da igreja. Se vocês não acreditam que eu sou usado por Deus, que eu tenho um ministério da nova aliança, vocês não acreditam, vocês podem ser entregues a Satanás, vocês são entregues à oposição, fora da comunhão. E aí, então Paulo entregou. Se Satanás fosse esse bicho que leva as almas para o inferno, você acha que esse apóstolo que pregou, que escreveu sobre o amor, iria entregar esses homens a Satanás? Seria totalmente uma incoerência, né? Então é isso que acontece nos dias de hoje. Homens opositores, homens de Satanás, homens que fazem sinais e prodígios, eles estão aí, né, produzindo. Você pode ver que a maioria dessas produções é tudo maléfica, tudo de coisas sobrenaturais, que não passa de imaginação de homens. Eles estão produzindo em cima de adivinhações, em cima de magias. Eles estão produzindo desenhos que reproduzem o futuro, e a grande maioria dessas adivinhações deles, o Criador permite que aconteça, para que aqueles que não vão ser salvos, né, o joio, sigam eles. Tá certo, meu queridão? Tá certo, minha queridona? Porque eles não amaram a verdade. E é o Criador do universo que permite a operação do erro, porque eles não querem a verdade. Então não é nada de idolatrar ninguém. O único ídolo da sua vida tem que ser Jesus Cristo, o Criador do universo, Jesus Cristo, o Salvador das nossas vidas, dos nossos corpos, das nossas almas e do nosso espírito. E Jesus Cristo, o Senhor, Espírito Santo da verdade. Tá certo, meu amado? Tá certo, minha amada? Ele já te elegeu nele, te escolheu nele antes da fundação do universo. Então, meu queridão, ninguém te tira das mãos de Abba Pai, porque foi ele quem, na sua vontade, resolveu escolher você e sua família, meu lindo e minha linda, certo? Fiquem na paz dele, o sol da justiça, dele, o Criador do universo, que veio, né? Ele veio para nós, os pobres. Claro que tem muita gente que é pobre, mesmo financeiramente, mas é orgulhoso, nariz empinado. E tem muito rico, que tem muita grana, que é pobre de espírito. Bem-aventurados, você que é pobre de espírito, porque ele vai te encher o espírito, e é humilde. Os ricos que são bem financeiramente, mas são humildes, o eterno Salvador veio para vocês também e trouxe a salvação. Tudo para ele, tudo por ele, tudo subsiste nele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória, Criador do universo, Salvador das nossas vidas e Senhor Espírito Santo da verdade. Fiquem na paz. Ele já te abençoou para todo sempre. Abençoados do Deus vivo.